Amados irmãos e irmãs, paz e bem, neste domingo de Ramos, dia do Senhor. Esse tempo tão difícil, onde a igreja, apesar de estar de portas abertas para a oração dos fiéis, não há uma celebração eucarística, uma celebração da palavra, não há um encontro de fiéis para celebrar esse dia que para nós marca aí o final da Quaresma, dando início então à Semana Maior, início ao centro da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus. Nesse domingo de Ramos, normalmente acontece uma procissão de Ramos, que tende a iniciar fora da igreja, onde lá os ramos eles são abençoados e o povo de Deus ele segue em procissão até a igreja. Lá na comunidade, lá na matriz, onde vai acontecer a Eucaristia, acontece então o relato da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, domingo de Ramos diz que Jesus está entrando em Jerusalém, o rei dos judeus, do reino de Davi. Jesus, então, a partir de sua filiação adotiva em José, ele herda essa dinastia davídica até culminar, então, com sua paixão, morte e ressurreição. Diz o Evangelho, o primeiro Evangelho, quando ainda estamos fora do templo, preparando para dar início a essa procissão, sobre a história de que Jesus manda os discípulos buscarem um jumento, um jumentinho, né? Um animal pequeno, pequeno porte, e é sobre este animal que Jesus, o rei, ele entra triunfante em Jerusalém. Ao entrar em Jerusalém, as pessoas correm com mantos, com toalhas, com panos, e cortam também ramos aí, e estendem para que Jesus passe. Então Jesus passa, entrando de forma triunfante, de forma gloriosa. Mas veja bem, aquele rei do universo, o Jesus, Filho de Deus Pai, que tem o poder de perdoar os pecados, de ressuscitar até mesmo aquele que morreu, ele entra de forma humilde, em cima de um jumento. Gesto de humildade. Aí se inicia então o Calvário, o caminho para a cruz. A partir da sua humildade, da sua pequenez. Então nós, quando fazemos aí a procissão de Ramos, estamos fazendo memória daquilo que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás, um pouco mais, né, aproximadamente. Bem, estando já lá dentro da igreja, estando já dentro do templo, a liturgia se desenrola com a leitura do livro do profeta Isaías e também a carta de Paulo aos Filipenses e então a leitura da paixão e morte de Jesus Cristo. Diariamente chegam notícias do mundo da saúde, do mundo financeiro. Pessoas furando fila, inclusive, para receber vacina. Pessoas que têm condições de comprar e vão na frente e compram. Ou seja, é o poder do dinheiro que governa, que manda no mundo ainda. Então, Jesus, sendo Deus, Rei, nos ensina um caminho diferente. Nos ensina um caminho contrário a tudo aquilo que nós vemos acontecer hoje. A força do dinheiro que controla o mundo globalizado, eu diria,
que escolhe seus representantes em cada nação e estabelece a lei universal do consumo. E esse consumo chega na saúde também. Se eu posso pagar, eu tenho atendimento. Se eu não posso pagar, eu não tenho atendimento. Eu gostaria de saber até quando foi que tivemos um atendimento decente na saúde. Quando foi que tivemos hospitais com leitos de sobra? Quando foi que as pessoas foram bem atendidas na educação, na saúde, no transporte? É só acessar imagens aí na internet, imagens de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, que veremos as mesmas mazelas que acontecem hoje e que aconteceram também no passado e que certamente irão acontecer no futuro também. Por que isso acontece? Porque ainda o dinheiro, o poder e a ganância das pessoas está por trás da ação humana. Neste mundo comandado pelo lucro, se não tiver lucro, o ônibus não pode andar vazio, tem que ser abarrotado de pessoas. Se o hospital atende 10 com folga e não tem fila de espera, não pode porque não vai dar lucro. O dinheiro, a riqueza não é dividida, então a pessoa humana, ela passou a ser objeto do lucro, do desejo também de outro. Então, neste mundo comandado pelo lucro, o ser humano é esquecido e muitos valores desaparecem. De repente, numa pandemia, num momento atual, outros valores bons também tendem a aparecer, como exemplos de solidariedade e caridade. E quando isso acontece, bons exemplos, os jornais noticiam como se fosse a coisa mais incrível do mundo, ao passo que deveria ser isso o nosso cotidiano, e não uma exceção. Mas Jesus nos mostra hoje que o seu reino ele é construído com outros valores. O reino de Jesus não é deste mundo. Essa briga política de direita, esquerda, centro, ideologias partidárias que entram nas igrejas e famílias também, brigando por este mundo que passa. É uma luta desenfreada pelo poder. Até onde isso vai? Jesus governa na humildade. Governa pelo serviço. É servindo, é sendo humilde, é se doando até o final, que nos dá o exemplo de como deve ser o nosso relacionamento com o outro. Seu trono é a cruz, não era confortável, e a sua coroa também não tinha diamantes, não tinha ouro, tinha espinho. Ele humildemente assume nossa condição humana e se faz servo da humanidade. Ele se faz servo da humanidade. Ele carregou os nossos fardos e carrega até hoje o nosso peso. E solitariamente ele morre na cruz por mim e por você. Para que a gente pense diferente a partir da escolha que fazemos quando seguimos esse Cristo. Quem é esse rei que se doa na cruz? Quem é esse rei que, ao invés de entrar em Jerusalém, numa grande carruagem, numa grande comitiva, cheio de seguranças, ele entra solitariamente em cima de um burrinho? Mas uma questão muito interessante é que essa multidão que aplaudia Jesus é a mesma multidão que vai pedir que ele seja crucificado. A inconstância da natureza humana nos leva ao pecado muitas vezes. Em questão de segundos, descemos do céu ao inferno, mas também temos a possibilidade de subir do inferno para o céu e mudar a nossa ação, mudar o nosso cotidiano. Que nós não sejamos hipócritas, a ponto de aplaudir no dia e no dia seguinte querer a condenação do outro. Jesus, sendo rei, não se apegou ao seu reino, à sua nobreza. Sendo Deus,
não se apegou à sua divindade. Sendo filho único de Deus Pai, não se apega a essa condição. Sendo da descendência de Davi, também não se apega a um reino terrestre, a um reino terreno, a uma matéria que se esgota e se acaba com o tempo. Ele, sendo Deus, sendo rei, sendo filho único de Deus Pai, se faz pequeno, pobre e servo comum de nós. O amor, ele não consiste apenas em palavras, aliás, palavras o vento leva, mas o amor consiste em atos, em ações, que nós possamos aprender nesse domingo de Ramos a sermos menos hipócritas, menos racionais, eu diria assim, menos apegados ao dinheiro, ao lucro, menos apegado à matéria que se vê, que nossos olhos possam enxergar além do que está no horizonte. E se algum dia nos faltar palavras em meio à tristeza, em meio à solidão, que possamos olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e entender que ali está o maior exemplo de amor. A todos vocês, irmãos e irmãs, que celebrem dignamente os mistérios dessa Semana Santa que se inicia. A nossa paróquia vai voltar a funcionar na Semana Santa. Se você puder, é claro, se sentir-se seguro, vá, tomando todos os cuidados e precauções. Mas se você não se sentir bem, inseguro ainda, fique em casa e reze conosco e acompanhe também através das redes sociais. A todos vocês um forte abraço, Deus abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.